hora que você combina conectividade, que você combina mobilidade, que você combina dados e agora inteligência artificial, vira uma combinação de ingredientes que permite você atender muito mais, democratizar muito mais o acesso aos serviços públicos com um custo muito menor. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Prodcast, o podcast aqui da Prodan. E hoje estamos recebendo em nossos estúdios o Marcelo Braga, que é o presidente da IBM Brasil, que a IBM Brasil, que é uma empresa hoje que se posiciona como uma das principais players em nuvem, híbrida também, inteligência artificial, corporativa, modernização de sistemas legados, especialmente para mainframes, e a transformação digital do setor público. Ao nosso lado aqui também o Francisco Forbes, presidente da Prodan. Marcelo, muito bem-vindo aos nossos estúdios. Queria começar já te fazendo uma pergunta, né? Como é que você vê hoje, como é que a IBM está vendo a evolução da tecnologia para governos aqui no Brasil? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Primeiro eu quero falar uma curiosidade. A IBM está há 109 anos no Brasil e a gente veio para fazer o primeiro censo do governo brasileiro. Então essa ligação íntima de tecnologia a serviço do governo foi nosso DNA de por que viemos para cá. E obviamente eu acho que tem aqui uma oportunidade imensa de modernização de serviços públicos como um todo, na hora que a gente traz esse mundo que está totalmente agora orientado a hiperconectividade, hiperautomação e a inteligência artificial trazendo ganhos de produtividade de uma forma muito acelerada. Então, a forma como a prestação dos serviços públicos pode acontecer, o que era restrito a custos muito elevados ou a poucas empresas, na hora que você combina conectividade, que você combina mobilidade, que você combina dados e agora inteligência artificial, vira uma combinação de ingredientes que permite você atender muito mais, democratizar muito mais o acesso aos serviços públicos com um custo muito menor. E isso aqui eu acho uma combinação super importante, porque os desafios de velocidade, de custo, orçamentários e integração com tantos ambientes que foram criados ao longo de tanto tempo, sempre foi um desafio. Então acho que agora está um momento bastante ímpar para poder dar saltos junto aos serviços públicos como um todo. Maravilha. Braga, pergunta sobre AI, a gente fala muito sobre o uso de inteligência artificial, e a gente fica muito curioso, a gente se dedica muito a esse tema aqui na Prodan e fica muito curioso para saber, né, quais são as vantagens que a AI vai trazer, tanto para o gestor público, principalmente numa cidade complexa como São Paulo, como na ponta, para a população. Né? O que a AI de fato vai trazer de diferença para a gente, a começar pela agilidade e pela eficiência que ela vai garantir aqui para os serviços e também na frente lá com o cidadão. Você estava comentando um pouco com a gente aqui antes sobre a questão da mudança, né, do texto para a voz e como isso impacta no atendimento, tanto de eficiência como de facilidade para o cidadão que está atrás de uma informação ou querendo performar uma ação aí com algum sistema da prefeitura. Eu acho que tem um tema aqui muito interessante que é o acesso. Pensa que para usar qualquer coisa de tecnologia, tinha que aprender a usar um sistema, tinha que entrar no computador, tinha que entrar num site, e essa democratização era restrita. Nem todo mundo tinha um computador, nem todo mundo sabia usar um sistema ou tinha condições de operar isso de uma forma adequada. Na hora que a gente consegue levar os serviços públicos através das formas como as pessoas lidam no seu dia a dia, através de um WhatsApp, através do Instagram, através de qualquer mídia social, essa forma nova de transacionar com um ente público, que antes era muito mais restrito, agora abre uma hipótese muito maior. Em vez de ter que aprender a usar o sistema ou o site de qualquer que seja o órgão público, agora você pode usar um WhatsApp, você pode trocar mensagem, você pode resolver um pedaço importante dos problemas do dia a dia de uma forma como a gente fala, como a gente escreve. Então acho que a IA traz aqui um componente conversacional. Pode ser por texto, pode ser por voz, mas eu acho que o mais importante é fazer o entendimento, né, do que a pessoa quer do outro lado, e ao invés de simplesmente informar para resolver tal problema, procura esse órgão ou faça essa instrução, agora dá para resolver, que eu acho que é um salto brutal. Porque antes a complexidade de integração de sistemas, a complexidade de integração entre órgãos era muito mais complexo.
Agora você consegue criar uma camada conversacional ou via qualquer aplicativo que as pessoas usam comumente. Você integra e orquestra uma série de processos por trás e não dá essa complexidade para o cidadão resolver e simplesmente resolve o problema. Então acho que agora é uma nova era de conectividade, de integração e de experimentação de uma nova interface conversacional, de novo, seja texto, voz, seja o que for, de uma forma que traz uma simplicidade imensa, né? As pessoas se sentem à vontade de conversar, de interagir no meio que ela está acostumada a fazer. Na hora que ela entra num site, né, que ela nunca viu aquilo, será que é isso mesmo? Eu estou escolhendo a opção certa? É isso mesmo que tem que fazer? Isso traz uma diferença muito grande numa cidade do tamanho de São Paulo, que tem, né, de PhDs da USP, né, a pessoas que não têm acesso a uma série de serviços básicos, essa facilidade traz uma democratização muito importante, uma inclusão digital e uma inclusão de acesso ao serviço público que eu acho fantástica. Marcelo, falando sobre o ambiente público, né, a gente sabe que um dos grandes desafios da administração pública no Brasil é escalar soluções de forma rápida, de forma sustentável, né? E como é que a IBM, queria saber um pouco da sua experiência, como a IBM tem ajudado governos a superarem essa rigidez das contratações tradicionais, adotar modelos mais ágeis, como parcerias para criar oportunidades de negócio? Que tipo de saída vocês veem para essa questão da rigidez, da dificuldade do ecossistema público? Olha, eu acho que assim, primeiro ponto que é super importante, né? Qualquer gasto público tem que ter a sua governança, tem que ter a sua auditoria, tem que ter o seu compliance feito da forma correta. E estamos aqui há 109 anos porque fazemos certo, né? Acho que esse talvez seja a grande prova da nossa experiência sobre isso. Agora, quando você pega um órgão como a Prodan, que tem como sua missão ser, né, um provedor de serviços digitais para o cidadão como um todo, ter mais agilidade, ter mais flexibilidade, ter condições de integrar o que há de melhor no mercado para prover um novo tipo de serviço, uma nova solução que seja mais rápida, que seja mais barata, que seja mais moderna, que seja mais simples de usar como um todo, ela é fundamental. Então, explorar mecanismos como novos caputes de lei, como a 13303 e outras leis que permitem modelos de parceria, modelos de você compartilhar, de pagar como uso, de você ter modelos flexíveis de gasto como um todo, e em cima disso trazer uma governança e uma gestão de forma transparente, de uma forma de prestação de contas ao serviço público, ela é fundamental e muito importante. E acho que também tem um momento de oportunidade muito interessante, que na hora que escolhe-se plataformas abertas, plataformas que possam não trazer mais lock-ins dentro de ambientes como um todo, que dê sempre ao ente público a opção de trabalhar no lugar que está mais barato, que tem um custo de eficiência melhor, que permita ter mais flexibilidade. Eu acho que isso aqui também é uma evolução tecnológica que vai se traduzir em mais eficiência à gestão pública e mais opções como um todo aqui de desenvolvimento de novas soluções para o cidadão. Pegar o gancho, Marcelo, você falou da Prodan, a gente tem a Prodan Store, que é o nosso marketplace de soluções testadas aqui em São Paulo, que a gente está tentando levar para todo o Brasil. Na sua opinião, qual que é o maior valor que um marketplace como esse da Prodan Store pode gerar para prefeituras de médio e pequeno porte aqui do Brasil? Olha, São Paulo é um laboratório tão grande, tão complexo, tão múltiplo, tão diverso, que muito provavelmente qualquer solução que resolva o problema da cidade de São Paulo vai resolver o problema de qualquer outra cidade do planeta. Totalmente replicável, né? E a maioria dos problemas, ou a maioria das demandas de serviços públicos como um todo, tem um grau de similaridade entre os municípios bastante elevada. É uma discussão de zeladoria, uma discussão de educação, uma discussão de saúde, uma discussão de segurança pública. Todos eles têm os mesmos problemas, em escalas distintas e complexidades distintas, obviamente, né? Mas eu tendo a achar que o esforço feito para resolver um problema da cidade de São Paulo certamente pode ser produtizável para que qualquer outro município possa usar. É óbvio, aqui resolve-se problemas grandes que, obviamente, em municípios de médio porte vão se beneficiar mais, mas a inteligência e o compartilhar dos processos
que aqui tem que ser redesenhados para ter um alto índice de eficiência e eficácia, vai trazer uma possibilidade de redução de gastos, redução de tempo de trabalho, redução de uso do erário público para se repetir soluções que o governo de São Paulo, aqui do município, tem resolvido. Então vai acelerar um monte, né? E traz uma possibilidade de se usar as melhores práticas que se tem para resolver os problemas do tamanho da cidade de São Paulo, numa tradução de velocidade e de eficiência para os outros municípios. Última pergunta aqui, sobre um ponto que é curioso a todos, que é caro a todas as empresas de tecnologia, e vocês são os maiores especialistas com todo esse legado que vocês trazem de experiência. Como que a AI vai impactar a utilização de mainframe? Ou seja, como que o mainframe... Deixa eu voltar. Desculpa. Não, imagina. Braga, uma última pergunta que me interessa muito, e a todos que trabalham com tecnologia: como que a IBM vê que a AI vai impactar o mercado do mainframe, né? Que como vocês conseguiram fazer até de maneira muito sagaz e criativa, com que a AI se somasse ao mainframe e não viesse como uma solução de substituição. Forbes, aqui tem um negócio muito interessante. Legado, a definição de legado é aquilo que funciona, né? Então, se está funcionando por tanto tempo, é que tem trazido valor como um todo. E os mainframes hoje ainda são responsáveis pela maior parte das transações bancárias, maior parte das transações de cartão de crédito. A maioria dos governos como um todo, não só aqui no Brasil quanto no mundo, ainda dependem muito dessa infraestrutura, que agora está muito mais moderna, agora está muito mais conectada. Então, o que antes era um silo isolado, era um monolito tecnológico, as novas gerações dos mainframes como um todo, elas são máquinas que já têm IA embarcada, coprocessadores para que você possa fazer inferências de IA a uma fração do custo do que se tem, por exemplo, com consumos de GPU em nuvem. Mas é uma discussão que não é mais sobre lados. Essa eu acho que foi a grande sacada da IBM. Ao invés de ter um ambiente isolado, completamente contido e resistir a essa discussão toda de nuvem, a gente viu claramente que é o contrário, de que o mainframe tem seus predicados, é a máquina mais segura, é a máquina com o melhor custo-benefício que existe no mundo, tanto que a maioria dos grandes bancos no planeta inteiro dependem dessa tecnologia, mas, por outro lado, a integração com o mundo de nuvem, o mundo de apps, o mundo de IA tem que acontecer. Então a gente externalizou de uma forma muito mais simples os sistemas que rodam no mainframe para eles possam ser acessíveis e consumidos por qualquer app, qualquer nuvem, de uma forma segura. E as principais virtudes que se busca em qualquer sistema hoje é disponibilidade, é resiliência e é segurança. Que é isso exatamente que o mainframe entrega há décadas. Agora, a modernidade, a velocidade, o pagamento pelo consumo, o uso da IA, essa coisa é tão exponencial e tão fácil de ser usada hoje, que se a gente não trouxesse isso para dentro desse ambiente legado, ia de fato criar um hiato, um buraco entre esses dois mundos enormes. E a gente decidiu, ao invés de ficar com abismos, criarmos pontes. Então agora dá para conectar, dá para fazer isso de uma forma muito mais simples, de uma forma muito rápida, de uma forma segura. Então a nossa estratégia foi externalizar os serviços do mainframe para que eles possam ser conectados via nuvem e com o uso da IA da forma mais simples possível. Então, no final do dia, você estende a vida de vários sistemas que estão funcionando de uma forma muito eficiente e você traz uma eficiência operacional extremamente elevada sobre uma ótica de custo por transação, custo de servir como um todo. Marcelo Braga, presidente da IBM, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da Prodan. Obrigado, presidente Francisco Forbes, pela participação. E ficamos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.